Olá, vamos direto ao ponto hoje. Explorar um pouco os bastidores da informação financeira aqui no Brasil. Sabe aqueles números, né? Balanços, DRS que a gente vê. Vamos tentar entender a lógica por trás deles, mergulhando na estrutura conceitual para relatório financeiro, o famoso CPC 00R2. A nossa base aqui é esse documento técnico mesmo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Ele que basicamente alinha o Brasil com as normas internacionais, as IFRS. Ok, então, qual que é a grande missão? Para que serve isso tudo? Por que alguém que quer entender a saúde de uma empresa deveria, assim, se importar com essa estrutura? Olha, é importante começar dizendo uma coisa. Essa estrutura conceitual não é tipo um manual de instruções passo a passo para cada continha. Pense nela mais como a base filosófica, sabe? O alicerce onde todas as outras normas, os CPCs específicos, vão se apoiar. A finalidade dela, então, é bem ampla. Serve para guiar a criação de novas normas de um jeito consistente, né? Ajuda quem está lá, na ponta, preparando os relatórios, a decidir o que fazer quando não tem uma regra específica para uma situação. E talvez o mais importante, ajuda todo mundo, contador, auditor, investidor, analista, a entender e interpretar essa linguagem toda. E essa ligação com as IFRS, as normas internacionais, é fundamental. O objetivo maior por trás disso tudo é trazer mais transparência, mais accountability, né, prestação de contas, e mais eficiência para os mercados financeiros globais. No fim do dia, é para ajudar investidor, credor, essa turma toda a tomar decisões mais bem informadas sobre onde colocar o dinheiro. Certo, muito claro. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Qual é o grande objetivo desses relatórios financeiros que as empresas soltam? O foco central, assim, o coração da coisa, é fornecer informações financeiras que sejam úteis para um grupo bem específico. Os chamados usuários principais. Usuários principais, quem são eles exatamente? Basicamente, investidores, né, os atuais e os que estão pensando em investir, credores por empréstimo, tipo bancos, e outros credores também. Essa é a turma principal. E por que eles precisam dessa informação? O que eles querem fazer com ela? Eles precisam dela para tomar decisões sobre alocar recursos na empresa. Coisas como comprar, vender ou manter uma ação, sabe? Ou decidir se vão conceder um empréstimo, se vão continuar fornecendo a crédito. Esse tipo de decisão. E que tipo de informação exatamente ajuda nisso? O que eles buscam ali nos números? No fundo, eles estão tentando avaliar as perspectivas de fluxos de caixa futuros da empresa. É isso que importa para eles. Para fazer essa avaliação, eles precisam de dados sobre os recursos econômicos que a empresa tem, os ativos, as reivindicações contra a empresa, passivos e patrimônio líquido. E, muito importante, como tudo isso mudou ao longo do tempo. E também olham como a administração está gerindo esses recursos, né? Se está sendo eficiente. Certo. E uma dúvida que sempre aparece, esses relatórios mostram quanto a empresa vale? Tipo, o valor de mercado dela? Valor de mercado da entidade. Eles fornecem dados, informações que ajudam os usuários a fazerem suas próprias estimativas de valor, mas não são a resposta pronta. E é sempre bom lembrar, né? Contabilidade envolve muitas estimativas, julgamentos, modelos. Não é uma foto exata da realidade, é uma representação, a melhor possível dentro das regras. Entendi. E para construir essa representação tem um conceito que é chave, né? O regime de competência. Exatamente, o regime de competência é, assim, a espinha dorsal, ele que diz que os efeitos das transações, das coisas que acontecem na empresa, devem ser reconhecidos quando ocorrem, e não só quando o dinheiro entra ou sai. Uhum. Por exemplo, uma venda a prazo. A receita é reconhecida na hora da venda, mesmo que o cliente só pague daqui a 2 meses. Isso dá uma visão muito melhor do desempenho do que olhar só o caixa. Faz sentido. Mostra se a empresa está gerando resultado, não só movimentando dinheiro. Isso. Claro que a informação de fluxo de caixa também é super importante para ver liquidez, solvência, mas a competência foca no desempenho econômico mesmo. Beleza. Então, o objetivo é dar informação útil. Mas o que define útil nesse mundo contábil? Aqui a coisa começa a ficar interessante. Aqui entram as chamadas características qualitativas.
Pense nelas como os ingredientes que fazem a informação ser boa, valiosa. Temos dois grupos, as fundamentais e as de melhoria. As fundamentais são, fundamentais mesmo, relevância e representação fidedigna. Se a informação não tiver essas duas, ela não serve. Ok, relevância. O que significa na prática? Relevância quer dizer que a informação tem que ser capaz de fazer diferença nas decisões de quem usa o relatório. E como ela faz diferença? Tendo valor preditivo, ou seja, ajudando a prever coisas futuras, ou tendo valor confirmatório, que é confirmar ou corrigir o que a pessoa já pensava. Muitas vezes, a mesma informação faz as duas coisas, né? O resultado passado ajuda a prever o futuro e confirma se as projeções anteriores estavam certas. E tem a tal da materialidade dentro disso, certo? Sim. Como que funciona? Porque parece meio subjetivo. E é mesmo, materialidade é tipo a relevância olhada do ponto de vista daquela empresa específica. Uma informação é material se a falta dela ou um erro nela pudesse razoavelmente influenciar as decisões dos usuários. Não tem um valor fixo, um percentual mágico. Depende do tamanho do item, da natureza dele, do contexto todo. É julgamento puro. O que é irrelevante para uma gigante pode ser super material para uma pequena. Entendi. E a outra fundamental? Representação fidedigna. Isso, representação fidedigna. A ideia aqui é que a contabilidade mostre a essência econômica das coisas, não só a forma legal. Tem que representar o fenômeno de forma fiel. E para ser fiel, idealmente, a informação precisa ser completa, de tudo o que é necessário para entender, neutra, sem viés para um lado ou para o outro e isenta de erros. Completa, neutra, isenta de erros. E a prudência, que a gente ouve falar? Ela não pode atrapalhar a neutralidade, deixar tudo meio pessimista? É um ponto delicado esse. A estrutura diz que a neutralidade é apoiada pela prudência. Mas o que é a prudência aqui? É exercer cautela quando tem incerteza no julgamento. Basicamente, não sair superestimando ativo e receita, nem subestimando passivo e despesa, sabe? Mas, atenção, não é para usar a prudência como desculpa para criar reservas secretas ou distorcer informação de propósito. É cautela no julgamento, não o viés para baixo. Ok, então relevância e representação fidedigna são a base. E as de melhoria, o que elas fazem? Elas dão um plus, turbinam a utilidade da informação que já é relevante e fidedigna. São 4. A primeira é a comparabilidade. Essencial para poder comparar, né? Seja a empresa com ela mesma ao longo do tempo ou com outras empresas do setor. Ajuda a ver tendências, como ela se posiciona. Exato. E está ligada à consistência, que é usar os mesmos métodos contábeis para os mesmos itens. Mas não é a mesma coisa. Consistência é o caminho, comparabilidade é o objetivo. E comparar não significa uniformizar tudo artificialmente. Faz sentido. Qual a próxima? Verificabilidade. Ajuda a dar segurança. Significa que diferentes observadores independentes e bem informados chegariam a um consenso de que aquela informação representa o que diz representar. Tipo, se alguém for refazer a conta, chega no mesmo lugar. Isso. Pode ser uma verificação direta, tipo contar o estoque mesmo, ou indireta, checando os dados que entraram num cálculo ou no modelo. Ok. A terceira? Tempestividade. A informação tem que chegar a tempo de ser útil para tomar decisão. Informação muito velha perde valor, né? Embora para análise de tendência o histórico seja importante. Claro, o timing é tudo. E a última? Compreensibilidade. A informação tem que ser apresentada de forma clara, concisa, bem classificada. Mas tem um porém. Não é para omitir informação complexa só porque é difícil de entender, se ela for relevante. A ideia é apresentar bem, mas se assume que o usuário tem um conhecimento razoável e vai se dedicar a analisar. Parece um conjunto bem robusto de qualidades. Mas aí vem a vida real, né? Imagino que tem a questão do custo. Sempre. A restrição de custo é inevitável. O benefício de fornecer informação tem que justificar o custo de produzir e usar essa informação. E custo não é só para a empresa que faz o relatório, é para quem usa também, né? Analisar a informação tem custo. É uma balança. Quem faz a norma tenta pesar isso para o sistema como um todo. Perfeito. Então já entendemos o objetivo, o que faz a informação ser boa, onde ela aparece concretamente. Nas demonstrações contábeis, imagino.
Exatamente. As demonstrações são o palco principal. Elas que dão aquela visão estruturada dos ativos, passivos, PL, receitas, despesas, ajudam a avaliar as perspectivas de caixa e como a gestão usou os recursos. E quais são as peças principais desse palco? As demonstrações que a gente mais vê. As mais famosas são o balanço patrimonial, que é tipo uma foto da posição financeira numa data, e a demonstração do resultado, a DRE, que é o filme do desempenho num período. Mas tem outras tão importantes quanto a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e, olha, importantíssimo, as notas explicativas. As notas, sempre longas. Pois é, mas são cruciais. Ali estão os detalhes, as políticas contábeis usadas, os riscos, as informações que não cabem nos números principais. Sem ler as notas, a análise fica capenga. E essas demonstrações partem de uma premissa importante sobre a empresa, né? Que ela não vai fechar amanhã. Isso, a premissa da continuidade operacional. A gente assume que a empresa vai continuar operando no futuro previsível. Se tiver uma dúvida séria sobre isso, se a empresa estiver para quebrar, a base para preparar as demonstrações muda totalmente. E isso tem que ser divulgado claramente. E quem exatamente está contando essa história financeira? A entidade que reporta. O que é isso? Pode ser uma empresa só isolada. Ou pode ser só uma parte dela, uma divisão. Ou, muito comum, um grupo econômico inteiro. Aí entra a diferença entre demonstrações consolidadas e não consolidadas. As consolidadas juntam os números da empresa mãe, a controladora, com os das filhas, as controladas, como se fossem uma coisa só. Ah, então é a visão do grupo todo. Exato. Essa visão consolidada é essencial para quem investe na controladora. As não consolidadas mostram cada empresa separadamente. Entendido. Agora vamos descer mais um nível. Os blocos de construção, os elementos das demonstrações. Quais são eles? São os tijolos mesmo, a matéria-prima. São 5 principais. Primeiro, o ativo. O que é um ativo? É um recurso econômico presente que a entidade controla por causa de eventos passados. Recurso econômico, Controlado? eventos passados. Isso. O recurso tem que ter o potencial de gerar benefícios econômicos futuros. E o controle é chave. A empresa tem que ter a capacidade de usar o recurso e pegar os benefícios para si. Não precisa ser dono legal sempre. O controle de fato já basta. Ok, ativo. E o oposto? O passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico também como resultado de eventos passados. A palavra-chave aqui é obrigação presente, um dever que a empresa não tem como escapar na prática. Pode ser uma obrigação legal, tipo um empréstimo, ou uma obrigação que surge das práticas da empresa, a chamada obrigação presumida. E essa obrigação tem que ter o potencial de exigir uma transferência de recurso no futuro. Pagar dinheiro, entregar um bem, prestar um serviço. Certo. Ativo de um lado, passivo do outro. E o que sobra no meio? O que sobra é o patrimônio líquido, o PL. É a participação residual nos ativos depois que você tira todos os passivos. É basicamente o interesse dos donos da empresa. E como o desempenho da empresa mexe nesse PL? As vendas, os custos? Aí entram as receitas e as despesas. As receitas são aumentos nos ativos ou diminuições nos passivos que aumentam o PL. Mas, atenção, não pode ser aporte de capital dos sócios, né? São coisas como vendas, juros que a empresa recebe. E as despesas são o contrário. Reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que diminuem o PL. E, de novo, não pode ser distribuição para os sócios, tipo dividendos. São os custos, salários, impostos. Receitas menos despesas dá o lucro ou prejuízo, certo? Exatamente. Juntas, elas mostram o desempenho financeiro do período. Definimos os tijolos. Mas quando que um item desses entra oficialmente para as demonstrações? Ou quando ele sai?
Isso nos leva ao reconhecimento e desreconhecimento. Perfeito! O reconhecimento é o processo de incluir um item que já atende à definição de ativo, passivo, etc., no balanço ou na DRE. Mas não basta só atender à definição. Para ser reconhecido, o item tem que gerar informação que seja relevante e que ofereça representação fidedigna. Lembra das características fundamentais, elas voltam aqui. Mas e se tiver muita incerteza? Tipo, a chance de receber um dinheiro é mínima ou não dá para medir o valor direito? Boa pergunta. A incerteza complica, mas não impede automaticamente. Se a probabilidade de gerar benefício for muito baixa, isso afeta a relevância, mas talvez o ativo ainda exista e precise ser reconhecido, mesmo com uma divulgação grande sobre a incerteza. Agora, se a incerteza for na mensuração, ou seja, se for impossível fazer uma estimativa razoável do valor, aí a representação fidedigna fica comprometida. Nesse caso, talvez o melhor seja não reconhecer o item nas demonstrações e só explicar a situação em nota. É um julgamento bem complexo. Entendi. E para tirar um item que já estava lá, o desreconhecimento. O desreconhecimento é a remoção. Para um ativo, geralmente acontece quando a empresa perde o controle sobre ele, vendeu, consumiu, o direito expirou. Para um passivo, é quando a obrigação deixa de existir, pagou, foi perdoada, etc. O objetivo é mostrar direitinho o que saiu e o que ficou na empresa depois da transação. Ok, definimos, reconhecemos, mas por qual valor? Agora a gente entra num ponto nevrálgico, a mensuração. Como que se atribui valor? A mensuração. Aqui moram muitas das discussões e complexidades da contabilidade. A estrutura conceitual apresenta duas grandes bases de mensuração: o custo histórico e o valor atual. Custo histórico. Parece autoexplicativo. A ideia é essa. Ele se baseia no preço da transação original que criou o item, quanto custou para adquirir ou produzir o ativo, quanto foi recebido para assumir o passivo. Esse valor inicial depois é ajustado por coisas como depreciação, amortização, teste de impairment. É uma medida que olha para o passado, para a transação original. E o valor atual? O valor atual já busca refletir as condições na data do balanço, usando informações mais recentes. Não deriva diretamente da transação original. Dentro do valor atual, tem algumas variações. A mais famosa é o valor justo, que é basicamente o preço de mercado, quanto valeria para vender um ativo ou transferir um passivo hoje, numa transação normal entre participantes do mercado. É uma visão de fora, do mercado. Temos também o valor em uso para ativos ou valor de comprimento para passivos, que olha os fluxos de caixa futuros que a própria empresa espera gerar com o ativo ou gastar para liquidar o passivo, trazidos a valor presente. É uma visão interna. E ainda tem o custo corrente, que é quanto custaria para repor um ativo igualzinho hoje, ou quanto seria recebido para assumir um passivo equivalente hoje. Nossa, são várias opções dentro do valor atual. Custo histórico parece mais simples, talvez mais objetivo. Valor atual parece refletir melhor a realidade de hoje. Como que se escolhe entre eles? Essa é a grande questão, né? É a grande questão. E não tem resposta fácil nem única. A escolha da base de mensuração depende do que vai fornecer a informação mais útil para os usuários em cada situação. E essa utilidade vem da combinação daquelas características de novo: relevância e representação fidedigna. Tem que pesar as duas. Dá um exemplo. Claro! Pensa numa ação de outra empresa que é negociada em bolsa e a sua empresa comprou para investimento. O preço dela muda todo dia. Nesse caso, o valor justo, o preço de mercado atual, provavelmente é muito mais relevante do que o custo histórico de quando você comprou, que pode estar totalmente defasado. Agora, pensa numa máquina específica que a sua empresa usa na produção junto com várias outras. Talvez o custo histórico, ajustado pela depreciação, seja mais útil para calcular o custo do produto, as margens, e seja mais fácil de verificar, favorecendo a representação fidedigna. Usar um valor atual para ela pode ser complexo, caro e talvez nem tão relevante assim. Então, é um trade-off constante. Exatamente. O custo histórico costuma ser mais verificável, menos subjetivo.
Valores atuais, especialmente valor em uso e custo corrente, podem envolver muitas estimativas, serem mais complexos, mais caros de obter. A escolha também tenta buscar consistência, sabe? Evitar medir um ativo de um jeito e um passivo relacionado a ele de um jeito totalmente diferente, o que pode criar uns resultados meio estranhos. E claro, o custo-benefício da informação sempre entra na conta. E pode acontecer de usar mais de uma base ao mesmo tempo. Pode sim. É comum, por exemplo, medir um ativo no balanço pelo valor justo, mas reconhecer a mudança de valor parte na DRE, lucro ou prejuízo, e parte direto lá no patrimônio líquido, numa conta chamada Outros Resultados Abrangentes, a hora. Falando nisso, DRE, outros resultados abrangentes, depois que a gente mede tudo, como que organiza e apresenta essa informação toda de um jeito que faça sentido? Comunicação eficaz é chave, imagino. Totalmente. Não adianta nada ter o número certo se ele for apresentado de um jeito confuso. Aqui entram dois conceitos importantes: classificação e agregação. Classificação e agregação, o que são? Classificação é basicamente agrupar itens parecidos e separar itens diferentes. Por exemplo, no balanço, separar ativos e passivos em circulante e não circulante ajuda a analisar a liquidez. Na DRE, separar receitas e despesas por natureza ou por função ajuda a entender de onde vem o resultado. Uma regra importante aqui é a da não compensação. Geralmente você não pode pegar um ativo e um passivo e mostrar só o valor líquido deles. Tem que mostrar os dois separados, a menos que uma norma específica permita essa compensação. E a diferença entre DRE e ORA, que você mencionou? Boa. A demonstração do resultado DRE é a principal fonte de informação sobre o desempenho. É onde apuramos o lucro ou prejuízo do período. Os outros resultados abrangentes, ORA, são uma seção separada, geralmente apresentada logo após a DRE ou no final da demonstração do resultado abrangente total. O ORA é usado para certas variações de valor, principalmente de valor atual, como algumas de valor justo, que se fossem direto para a DRE, poderiam, digamos, poluir a análise do desempenho operacional daquele período. A ideia é manter a DRE mais focada no resultado recorrente. Entendi. E a agregação? Agregação é o ato de sumarizar, de juntar itens. As demonstrações não podem ser uma lista infinita de todas as transações, né? Então a gente agrega itens com características parecidas em linhas gerais. O desafio é agregar o suficiente para ficar claro e conciso, mas não tanto a ponto de esconder informação importante. É por isso que as notas explicativas são tão vitais. Elas detalham o que foi agregado nas linhas principais das demonstrações. Perfeito. Para a gente fechar esse nosso mergulho profundo, vamos só tocar rapidamente na ideia de capital e manutenção de capital. O que é essencial saber sobre isso? É um conceito um pouco mais teórico, mas que está por trás da própria ideia de lucro. Basicamente, existem dois conceitos principais de capital que uma empresa pode querer manter. O capital financeiro, que é o mais comum, foca no dinheiro investido ou no poder de compra desse dinheiro. E tem o capital físico, que foca na capacidade produtiva da empresa, tipo, manter a capacidade de produzir X unidades por ano. A escolha depende do que os usuários querem avaliar. A partir disso, vem a ideia de manutenção de capital. A lógica é, só existe lucro de verdade se a empresa gerar mais recursos do que o necessário para manter o seu capital inicial intacto, seja ele financeiro ou físico. Ah, então o lucro é o que excede a manutenção do capital? Exatamente. É a diferença entre ter um retorno sobre o capital investido, isso é lucro, e um retorno do capital investido, que é só recuperar o que foi colocado. Ajuda a pensar em como inflação e mudanças de preços afetam o que a gente chama de lucro. Bufa, foi uma jornada intensa aqui pela lógica da contabilidade brasileira baseada no CPC 00. Vimos o porquê dos relatórios, o que torna a informação útil, quais são os elementos, como eles entram e saem, as complexas decisões de quanto valem, a mensuração, e como tudo isso é apresentado. Então, o que fica disso tudo? Acho que a ideia de que por trás de cada número ali tem toda uma estrutura conceitual, cheia de critérios, de julgamentos também, tentando criar uma linguagem comum para que a informação financeira seja comparável,
útil para quem precisa tomar decisões importantes. Exatamente. E é um esforço contínuo, né? Essa estrutura é revisada, atualizada, sempre buscando esse equilíbrio delicado entre relevância, representação fidedigna, comparabilidade, compreensibilidade e o custo disso tudo. O objetivo final é a transparência, a confiança. Isso é essencial para o mercado funcionar bem, para a economia como um todo. E fica talvez uma reflexão final, né? Essa estrutura toda busca representar a realidade econômica da forma mais fiel possível. Mas, com tantas estimativas envolvidas, tantos julgamentos, as escolhas de mensuração que a gente viu e a própria restrição de custo, será que um relatório financeiro consegue capturar 100% da verdade econômica? Ou ele é, na verdade, a melhor aproximação que a gente consegue dentro das regras do jogo? Uma ferramenta super poderosa, sem dúvida, mas que tem suas limitações inerentes. Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nessa análise.